Nós vamos continuar ainda falando sobre questões que afligem a alma, ou questões que afligem a psique. Então, quando eu falar alma ou psique, eu estou me reportando à mente. Na quarta-feira passada, nós iniciamos uma série de mensagens falando sobre isso. E se você está chegando agora, aos queridos que porventura estão chegando agora, a proposta dessa série de estudos é tentar ampliar a visão, não é tentar encontrar aqui todas as respostas para a questão até de ordem clínica ou da área da ciência, da psicologia, na Bíblia. Até porque, só para relembrar rapidamente, a Bíblia não é um tratado de ciência. Então, quando se faz isso, ou quando se tenta olhar a Bíblia como um tratado de ciência, corre-se um sério risco. E eu pelo menos dei 2 exemplos na quarta-feira passada. Se você não viu, então tente ver. E nós estamos tentando, o Caio e a Thaís, acredito que ainda essa semana, eles vão fazer os recortes e disponibilizar para facilitar a vida dos irmãos a parte do estudo. Então, isso até vai facilitar para você disponibilizar para outras pessoas. Mas vamos continuar refletindo sobre o medo. Então, foi muito interessante que nós vimos muitas coisas em comum. O que o medo causa, né? O que o medo faz. O medo faz com que a gente veja coisas. Eu me lembrei da passagem, e daqui a pouco nós vamos citar um trecho dessa passagem, em que os discípulos estavam numa embarcação, né? E no barco, e Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as águas. E eles pensaram que era um fantasma. Então, até mesmo os discípulos viram coisas, por causa do medo, né? Mas, quando a gente olha a luz ali da definição de medo, psiquiatricamente falando, ou psicologicamente falando, eu vou só relembrar. O que está lá no compêndio de psiquiatria? Medo é um sinal de alerta, uma resposta a uma ameaça conhecida. É um sentimento de apreensão causado por antecipação de perigo, que pode ser algo de ordem interno ou externo. Então, o medo, ele é bom, o medo é importante. Eu citei um exemplo aqui. Por exemplo, se eu estou na rua e vejo um pitbull, o meu sistema de alerta fica logo ligado, fica antenado. Isso é importante. Mas quando esse medo ele é de ordem excessiva, aí sim pode trazer alguns danos à minha vida. E é sobre esse medo excessivo que a gente tem que tentar trabalhar ali para que esse medo não chegue a esse grau aí tão elevado. E nós usamos então o texto de Êxodo, capítulo 14, a experiência do povo de Israel saindo ali da terra do Egito, depois de 430 anos de opressão, Êxodo 14, e indo para a terra prometida. E esse foi o primeiro grande desafio desse povo. Por quê, irmã Solange? Aquele povo que já havia presenciado as 10 pragas, né? Agora eles saem do Egito e diante deles está o Mar Vermelho, e Faraó, depois de vivenciar ali um curto período de luto, né? E o povo também, os seus soldados, porque os primogênitos, não apenas dos seres humanos, mas dos animais também, foram dizimados pelo anjo da morte. Faraó, junto com seu exército, João, decide ir atrás de Moisés junto com o povo. Então, à frente deles está o Mar Vermelho, atrás deles, na retaguarda, está então o exército de Faraó. E o povo está agora um tanto quanto preocupado, eu diria amedrontado. Veja lá, Êxodo 14, a partir do verso 10. Nós vamos ler
Esses 4 versos, 10, 11, 12 e 13, eu acho que eles nos dão uma boa ideia do que está acontecendo. E diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração. Nós vimos na semana passada o que o medo causou a esse povo e que pode causar a mim e a você, pode causar a nós. Nós vimos que o medo tornou aquele povo cético. O medo nos torna céticos, nos torna incrédulos. O medo nos torna egoístas. Então, dentre algumas coisas que falamos semana passada, falamos também sobre o que o medo pode causar. Então, ou pode nos tornar céticos e egoístas. Mas e hoje? Quais seriam mais algumas reflexões sobre o medo? O que o medo pode fazer conosco? Bom, olhando ainda para esse texto, eu vejo aqui que o medo nos faz estagnar, nos faz retroceder. O medo nos paralisa. E esse medo de ordem excessiva, que é ruim, que é nocivo. Quando a gente olha para o verso 12, aquele povo que antes havia saído ali com Moisés, e eu acredito que saíram muito confiantes. Por que saíram confiantes, Laurinha? Porque ao longo do processo ali de Faraó liberar o povo para ir para a terra prometida, Deus manifestou o seu poder através das 10 pragas. A última praga foi a morte dos primogênitos. Então aquele povo, irmão Dalmi, estava confiante ali. Opa, Deus está agindo, Deus está atuando, Deus está operando. Mas agora, aquele povo literalmente parou. E eu diria, retrocedeu. Sabe por que retrocedeu? Porque aquele povo queria voltar para o Egito. E Egito era um lugar de escravidão. Aquele povo que passou ali 430 anos sobre o regime de opressão e de escravidão, agora eles querem voltar para aquele regime opressor. O medo nos paralisa. O medo faz com que voltemos, faz com que retrocedamos. Quer ver uma parábola dita por Jesus e que tem tudo a ver com a ideia do medo aqui e o que esse medo ou o medo excessivo causou nesse servo? Veja lá Lucas, capítulo 19, verso 21, por favor. Lucas 19, a parábola aí é das 10 minas, né? 10 servos ganharam aí 10 minas para investir. E lá no verso Lucas 19, 21, não é? Hã? É sim. Estão me dando feedback aqui. Olha só o que diz ali. Vê se não é esse o texto. Se não for, me ajudem a achar.
Porque tive medo de ti. Não é esse? Ah, obrigado. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cega o que não semeaste. Então, se vocês forem lendo os versos anteriores, chegou o momento daqueles servos a prestarem conta ao seu senhor. O primeiro duplicou, o outro também investiu ali e também conseguiu uma boa rentabilidade. Mas esse teve medo. O texto diz, tive medo. E o que ele fez? Segurou. Paralisou. Não avançou e ele poderia ser bem-sucedido tanto quanto os primeiros. Mas não foi por causa do medo. O medo nos paralisa. O medo faz com que nós venhamos a afundar. Lembra do texto que eu disse que os discípulos viram fantasma? Ou viram um vulto e era Jesus indo ao encontro deles e eles pensaram que era um fantasma? Vamos ver o que aconteceu? Mateus capítulo 14, verso 30, por favor. Mateus capítulo 14. E é interessante que o único que saiu do barco, que pediu para ir ao encontro de Jesus, depois que eles identificaram que não era um fantasma, era Jesus, foi Pedro. E Pedro começou muito bem. Ele saiu, do barco e começou a andar sobre as águas. Mas aí olha só o que aconteceu por causa do medo. Mas sentindo o vento forte, teve o quê, irmãos? Teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, Senhor, salva-me. Então, queridos, o medo nos faz estagnar e retroceder. O medo paralisou aquele servo que recebeu aquele recurso. O medo fez com que Pedro afundasse. Eu estava lembrando, certa feita eu estava fazendo uma caminhada e estava já bem distante da minha casa. E eu estava ali naquela estrada onde tem a Cristolândia, a masculina, Estrada dos Caboclos. Ali da minha casa para lá, dá mais ou menos uns 7 quilômetros. E aí eu ia fazer a volta no bairro. E de onde eu estava seguindo o caminho, eu levaria ali mais uns 2 quilômetros para chegar em casa. 2 a 3 quilômetros. Mas aí era muito cedo, era por volta das 6 horas da manhã. E eu vi saindo assim, ali na época tinha muitos sítios, ou chácaras. Aí vi saindo um pastor alemão, próximo à rua. Aí o que eu fiz? Olhei para ele de longe e voltei pelo mesmo caminho que eu tinha ido. Andei mais 7 quilômetros. O medo me fez retroceder, o medo me fez andar mais, Mas e todas as vezes que eu passo ali, essa semana mesmo, na segunda-feira eu passei ali, eu lembrei dessa história, porque eu lembro a casa, e era um cachorro, pastor alemão bonito, sabe aquele pastor alemão de filme? Ele não deve estar vivo, que isso já faz muito tempo, mais de 20 anos, mas toda vez que eu passo ali, eu lembro que o medo me fez andar muito mais, o medo me fez retroceder. O medo excessivo causa isso. Então, cuidado. Aqui fica um alerta, Se o medo excessivo estará lhe paralisando ou fazendo você retroceder ou afundar, é a hora de você começar a pensar e repensar aí e até mesmo pedir ajuda. Mas continuemos.
O medo não apenas nos paralisa e nos faz retroceder, mas o medo faz com que nós tenhamos uma visão limitada, uma visão encurtada da situação. Quando a gente olha lá para o verso 12 de Êxodo capítulo 14, olha só o que o povo diz a Moisés. Olha só. Volte lá. Diz assim. Eles vão dizer assim, olha. Teria sido melhor continuar escravos no Egito do que morrer aqui no deserto. Uma visão extremamente encurtada, limitada. Eu esqueci o nome da mamãe do Rodrigo. É a irmã Elisamar, né? Eu sabia que... Irmã Elisamar, obrigado. Olha só que visão encurtada e limitada. Será que Deus, depois de ter feito tudo aquilo que ele fez, será que ele realmente levaria o povo dele, né, para morrer no deserto? Claro que não. Mas o medo fez com que aquele povo ficasse com uma visão extremamente limitada, irmã Elisamar. Porque eles estão dizendo, olha, Deus nos trouxe aqui para morrer no deserto. E eles se esqueceram até das promessas que Deus tinha feito aos pais deles, aos patriarcas. Né? Porque Moisés é pós Abraão, Isaac e Jacó. Não é isso? É ou não é? Hã? É, ué. Moisés é pós Abraão, Isaac e Jacó, gente. Ou não é? Vocês estão em dúvida? Vamos ler a Bíblia, irmãos. Abraão, Isaac e Jacó é Gênesis. Começa lá em Gênesis 12. A gente está em Moisés. É a chuva, é a chuva. Pois bem, uma visão muito limitada, uma visão encurtada aqui. E pior ainda, eles estavam preferindo a escravidão do que desfrutar da bênção, das bênçãos que Deus tinha para eles, da promessa que Deus havia feito a eles, já no passado, que os conduziria à terra que mana leite e mel. Mas o medo é isso, o medo faz com que a gente só foque no problema, só foque na desgraça, e esquece, e eu sei que às vezes essa frase, ela cai no senso comum, né? Não olhe para o problema, olhe para o Deus que resolve todo e qualquer problema. Mas, apesar dela cair no senso comum, ela é uma frase muito apropriada, dependendo da situação que estamos vivenciando. Por quê? Porque quando nós olhamos e focamos só para aquela questão, nós perdemos a visão do todo. E corremos o sério risco de tomarmos decisões e fazermos avaliações só olhando para um ponto, não olhando para o todo. Quer ver uma experiência muito interessante? Eu particularmente gosto muito de um jovem. Tudo indica que esse jovem caminhava já há algum tempo com Eliseu, e o acampamento onde ele estava foi cercado pelo exército sírio. E ele ficou ali com muito medo. E veja o que Eliseu vai dizer para ele. Veja lá, segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 15. Olha só a experiência desse moço.
Diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O moço ficou ali com muito medo. Mas aí, quando a gente continua lendo o texto, Eliseu fez uma oração. E Eliseu pediu: Senhor, abre os olhos do meu moço. E aquele moço viu que naquele acampamento, apesar de ao redor dele estarem os soldados sírios, mas aquele acampamento estava sendo guardado pelos anjos do Senhor. Então, queridos, aquele moço só focou no exército sírio. Esqueceu de focar e de olhar para aquele que é o Senhor dos exércitos, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Cuidado, porque o medo excessivo pode estar fazendo com que você tenha uma visão muito limitada diante de uma situação que você está vivenciando. O medo excessivo faz com que você possa estar enxergando apenas uma parte da situação, não o todo. E quando a gente não enxerga o todo, a gente corre um sério risco de tomar decisões equivocadas. E por último, pelo menos para essa noite, o medo é contagioso. Você sabia disso? O medo contamina. Quando a gente vai lendo o texto de Êxodo 14, fica muito claro, pelo menos para mim, Caio, que aquele povo começou a ser contaminado com aquela fala. Nós vamos morrer. Deus nos trouxe para cá. Era melhor a gente ter voltado. Então, eles foram sendo contaminados com medo. E para provar essa minha hipótese, eu vou convidá-los a abrir lá em Números, que é um outro texto, e é um outro momento já. É o povo já próximo à terra prometida, onde eles estão ali na fronteira ali. E veja só, a fala de 10 homens contaminou todo o povo. Números 13, verso 25. Depois eu vou ler o verso 31, 32 e 33. Deixa aberto aí Números, eu só vou explicar rapidamente o que está acontecendo. Bom, o povo então está ali próximo à terra prometida, está na fronteira, e Deus então orienta que se levantasse um homem de cada tribo para que pudesse ser enviado à terra para espiar e trazer um relatório. E assim acontece. Um homem de cada tribo, 12 espias, eram líderes ali, eram homens influentes dentro da sua tribo, saíram para olhar aquela terra ali, escondidos, né, sem os habitantes daquela terra poderem vê-los. E eles voltam. E olha só o relatório. Números 13, verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Então ficaram 40 dias ali, né? Uma terra muito grande. Verso 31 agora. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos.
Agora veja o capítulo 14, verso 1 e verso 2. Levantou-se noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha só, mais uma vez, o povo está murmurando, o povo está reclamando, e qual é a causa? Medo. O povo foi lá, ou os espias foram lá, viram a terra, trouxeram um cacho de uva, e o texto diz que um cacho de uva precisou ser carregado por 2 homens, e falaram: a terra é um espetáculo, a terra é maravilhosa, mas não dá para gente. Tem gigante lá. Alguns vão dizer, irmã Elisamar, que eles entraram na síndrome de gafanhoto. Porque eles vão falar: diante daqueles homens, nós éramos como gafanhotos. E se vocês perceberem, no verso 2 do capítulo 14, diz lá que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Ou seja, o povo de Israel foi contaminado pelo medo dos 10 espias. Medo é contagioso. É muito interessante que aí me vem à mente uma outra passagem, quando Deus vai chamar Gideão. Depois você veja lá, em Juízes, capítulo 7. E Gideão, então, convoca os homens para lutar contra os midianitas. E daquela primeira leva, apareceram ali 32 mil homens para lutar contra os midianitas. E Deus falou: olha, Gideão, tem muita gente. Diga o seguinte: quem tiver com medo e assustado, pode ir embora. Mas como, Senhor? Quem tiver com medo e assustado, pode ir embora. E sabe quantos foram embora que estavam com medo e assustados? 22 mil homens. E depois teve um outro processo seletivo e ficaram 300 homens. Mas sabe por que eu fico a pensar que Deus dispensou aqueles homens? Porque ele sabia que aqueles homens poderiam contaminar os outros. Os medrosos poderiam contaminar e comprometer a missão que estava sob a responsabilidade de Gideão. O medo é contagioso. Eu me recordo aqui, e eu acredito que os irmãos aqui, com exceção do João e do Caio, que são mais novinhos, todos nós ali somos de 70 para baixo. Da década de 70, Jace, que está aniversariando hoje, é de 75. Jace é de 75. Quantos aqui, talvez na sua infância e até hoje, não tem medo de relâmpago e trovoada? Não tem medo? Só 2. Irmã Elisamar tem medo de relâmpago e trovoada. Quantos aqui não foram criados aprendendo que quando se começava a relampejar e trovejar, tinha que se colocar a camisa, não podia pegar em talher, em nada de metal, e tinha que se cobrir o espelho, e dependendo da trovoada, se colocar debaixo da cama. Ou ficar quietinho, escondidinho. Jace? Não, só estou perguntando. Isso a gente pegou da onde? Dos nossos pais. E muitos, ainda hoje, carregam isso.
Não é verdade? Muitos ainda hoje carregam isso. Eu citei esse exemplo, mas poderia citar outro. E talvez, se você for trazer à memória algumas questões que você tem hoje, enquanto um adulto, uma adulta ou um jovem, se você for olhar para os seus pais ou para as pessoas próximas a você, era algo que era muito presente na vida daqueles que tiveram uma influência. O medo é contagioso. Tem jeito, é claro, tá? A gente depois, né, vai... Mas o fato é que o medo pode contagiar ou contaminar um grupo, assim como contaminou aquele grupo que estava ali, prestes a entrar na terra prometida. Então, não contamine, porque também nós passamos isso, né? E nem se deixe contaminar pelo medo excessivo. Finalizando, queridos, sentir medo faz parte da nossa condição enquanto ser humano, João. Está dentro, faz parte. Sentir medo é até algo saudável. Não sentir medo é algo até preocupante. Mas esse medo que excede que é o problema. Porque o medo nos faz paralisar e retroceder. O medo nos faz ter uma visão limitada ou encurtada da situação. E o medo faz com que a gente contamine os outros também, ou os outros podem nos contaminar. Então, reflita sobre isso, pense sobre isso. E que o nosso bom Deus continue nos abençoando. Semana que vem, nós vamos ainda continuar falando sobre o medo, mas agora tentando apresentar caminhos, encarando o medo. Eu disse, o medo nos torna céticos, o medo faz com que a gente paralise, o medo faz com que a gente seja egoísta, o medo faz com que a gente, de alguma forma, tenha uma visão limitada. Eu falei o que o medo faz. E aí, pastor, como a gente talvez encontre caminhos nas Escrituras para encarar o medo? Aí, semana que vem, a gente tenta, à luz das Escrituras, apresentar algumas possibilidades. Nós vamos estar orando, terminando essa parte aqui, porque nós vamos ter a nossa assembleia administrativa, são assuntos tranquilos e rápidos para finalizarmos o culto. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra que é sempre viva e eficaz. Te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, que lhe pedimos que o Senhor nos ajude, faça com que venhamos ampliar a nossa visão e que não sejamos dominados por esse medo excessivo, esse medo que pode trazer adoecimento à nossa psique. Esteja guardando a cada um aqui, esteja conduzindo a assembleia que teremos agora. É o que eu lhe peço. E já lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.